Ela chegou com o coração na mão. O convite ainda estava dobrado dentro da bolsa, amassado de tanto ela conferir o endereço. Respirou fundo antes de entrar, como quem pede força, não coragem. Porque coragem ela não tinha. Tinha medo, tinha insegurança e tinha esperança, aquela esperança boba de quem ainda acredita no próprio marido. Assim que colocou o pé no salão, o mundo pareceu errado. Luzes fortes demais, gente bonita demais, roupas caras demais, tudo grande demais para ela. E ela, pequena, invisível, fora do lugar. O vestido simples, passado com tanto cuidado, agora parecia ridículo. O sapato machucava, as mãos suavam, o estômago revirava. Ela procurou por ele com os olhos, desesperada. Até que viu. Ele estava no centro do salão, rindo alto, seguro, confiante, sendo admirado. O homem que em casa mal olhava para ela. Ali era o rei. O coração dela acelerou. Um sorriso tímido surgiu. Ele vai me ver. Vai ficar feliz. Vai vir até mim. Ela acreditou nisso, de verdade. Deu um passo, depois outro e mais outro. Quando estava a poucos metros, ele virou o rosto e a viu. Na mesma hora, o sorriso morreu. O brilho sumiu. O olhar endureceu. Ele travou por meio segundo e então veio até ela rápido, tenso, com raiva contida. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou entre os dentes. Ela sorriu nervosa. Eu vim com você." Ele olhou ao redor, viu os colegas, viu as pessoas importantes e o rosto dele fechou. "Você não devia ter vindo." Ela engoliu em seco. "Eu sou sua esposa." E então ele fez o que ela nunca esqueceu. Chegou mais perto e falou baixo, frio, cruel. "Finge que não me conhece." Ela piscou. O cérebro não entendeu. "Como assim?" Ele apertou os lábios irritado. "Você está me fazendo passar vergonha." O mundo dela parou. "Vergonha." A voz saiu fraca. Ele olhou para o vestido dela, para o cabelo simples, para os sapatos gastos, e disse sem dó: "Olha para você, agora olha para eles." Ela sentiu o peito esmagar. Eu só queria ficar com você." E então veio o golpe final, baixo, direto, mortal. "Eu não quero ser visto com você." Aquilo não foi frase, foi sentença. Ela sentiu as pernas falharem, a garganta fechar, os olhos queimarem. "Por favor, não faz isso comigo." Sussurrou quase sem voz. Ele deu um passo para trás, como se ela fosse um erro. "Some." Depois completou seco. "E se alguém perguntar, diz que trabalha aqui." Virou as costas, sem olhar, sem hesitar, sem se importar. Ela ficou ali, sozinha no meio do salão, as pessoas passando, rindo, brindando, vivendo. E ela morrendo por dentro. As lágrimas desceram sem pedir permissão. Ela tentou limpar rápido, com vergonha de chorar em público. Mas não dava, a dor era grande demais. Naquela noite, ela não era esposa, não era mulher, não era nada. Era só um problema a ser escondido. E enquanto ele sorria, brindava e era elogiado, ela entendia em silêncio, com o coração em pedaços. O homem que prometeu amá-la tinha acabado de destruí-la. Humilhação pública, riso coletivo, dor máxima. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, o coração batendo errado, as mãos geladas, a visão embaçada. As palavras dele ainda ecoavam na cabeça. "Finge que não me conhece." "Eu não quero ser visto com você." Ela tentou respirar, tentou se recompor, tentou não chorar. Mas o corpo não obedece quando a alma está em pedaços. Ela olhou para ele já estava de volta ao grupo, rindo, brindando, como se ela nunca tivesse existido, como se não tivesse acabado de esmagar alguém que o amava. Ela deu 2 passos, indecisa. Pensou em ir embora, pensou em desaparecer. Mas antes que conseguisse, ouviu uma voz feminina atrás dele. "Quem é aquela ali?" perguntou uma mulher elegante apontando. Ela congelou. Ele virou o rosto, olhou na direção dela.
Viu que todos estavam observando. O olhar dele endureceu. Por um segundo, só um. Ela acreditou que ele fosse dizer a verdade, que fosse assumir, que fosse defendê-la, que fosse ser homem. Mas não. Ele riu, um riso curto, frio, despreocupado, e disse em voz alta para todos ouvirem: "Ah, ela é só alguém que trabalha aqui." O chão sumiu, o ar faltou. Ela sentiu como se alguém tivesse arrancado o peito dela com a mão. Algumas pessoas olharam, outras riram. Uma mulher comentou: "Nossa, jurava que era convidada." Outra riu. Com essa roupa, ela ouviu cada palavra, cada risada, cada cochicho. O rosto queimava, o coração sangrava, a dignidade escorria. Ela queria gritar, queria correr, queria sumir, mas o corpo não se mexia, porque além da dor, vinha a vergonha. Ele nem olhou para ela. Levantou a taça e continuou: "Gente, vamos brindar." E todos brindaram, na frente dela, como se ela fosse invisível, como se não fosse nada, como se não valesse nenhuma explicação. Uma mulher passou por ela e esbarrou de propósito. "Sai da frente, querida, atrapalhando." Ela pediu desculpa, mesmo sem ter culpa, porque quando a alma está quebrada, a gente pede desculpa até por existir. As lágrimas começaram a cair, sem controle, sem força, sem dignidade. Ela tentou esconder, mas não dava, porque ali, naquele salão, o próprio marido tinha acabado de transformá-la em ninguém, e enquanto ele ria, brindava e se sentia importante, ela entendia, com a dor mais profunda que já sentiu. Ela não era esposa, não era mulher, não era nada, era só um erro que ele queria apagar. Ela ainda estava ali, parada, envergonhada, quebrada, o rosto quente, os olhos inchados, o peito doendo como se estivesse em chamas. Cada risada ao redor parecia um tapa, cada brinde uma humilhação nova. Ela pensou em ir embora, pensou em sair correndo, pensou em desaparecer para sempre, mas antes que conseguisse se mexer, ele falou de novo, em voz alta, confiante, como se fosse dono do mundo: "Gente, quero apresentar para vocês a pessoa que está comigo hoje." Ela levantou o olhar, confusa. O coração disparou. Por um segundo, ela acreditou que ele fosse se corrigir, que fosse dizer "minha esposa", que fosse consertar tudo. Mas não. Ele estendeu a mão para uma mulher elegante ao lado dele, vestido caro, cabelo impecável, sorriso confiante. "Essa é a minha companhia esta noite." O mundo dela caiu, de vez. Ela sentiu o sangue sumir do rosto, as pernas tremerem, o estômago revirar. As pessoas olharam, sorriram, algumas cochicharam. A mulher elegante passou o braço no dele, se encaixou, como se aquele lugar fosse dela, e ele deixou. Não recuou, não explicou, não hesitou. Ela observava tudo, em silêncio, como quem assiste o próprio coração ser esmagado em público. Uma mulher perto comentou: "Que casal bonito." Outra respondeu: "Combinam, né?" Ela ouviu tudo, cada palavra era uma faca. Ela quis gritar: "Eu sou a esposa." Quis correr até ele, quis sacudi-lo, quis acordá-lo, mas não fez nada, porque além da dor, havia o choque de perceber que, na frente de todos, ele tinha apagado a existência dela. Ele riu, apertou a mão da outra mulher e disse: "Vamos sentar." E saiu com ela, sem olhar para trás, sem um único segundo de culpa. Ela ficou ali, sozinha no meio do salão, as pessoas passando, o casal se afastando, e o coração dela ficando para trás. Uma mulher passou e murmurou: "Coitada." Ela ouviu, e aquilo doeu mais que tudo, porque não era raiva, não era inveja, era pena. Ela levou a mão ao peito, respirava curto. A dor era grande demais para caber dentro. As lágrimas desceram, sem controle, sem força, sem vergonha, porque naquela noite ela não tinha sido trocada, ela tinha sido apagada, e ali, em silêncio, quebrada, invisível, ela entendeu uma verdade cruel.
O homem que ela amava já não tinha mais lugar para ela na própria vida. Solidão extrema, choro contido, semente da virada. Ela caminhou sem rumo, não sabia para onde ir, não sabia onde sentar, não sabia onde se esconder. O salão era grande, mas para ela tudo parecia pequeno, sufocante, fechado, hostil. As mesas estavam cheias, grupos rindo, casais brindando, pessoas felizes, e ela, sem lugar. Parou perto de uma mesa vazia, puxou a cadeira devagar, sentou, sozinha. O prato estava intacto, a taça vazia, o coração em ruínas. Ela tentou se recompor, tentou respirar fundo, tentou não chorar, mas quando levantou o olhar, viu ele, rindo, encostado na outra mulher, sorrindo para ela, do jeito que não sorria mais para a esposa. E aquilo quebrou o que ainda restava. As lágrimas vieram de novo, quentes, pesadas, incontroláveis. Ela virou o rosto com vergonha. Passou a mão no rosto rápido, como se pudesse apagar a dor. Mas não dava, porque não era só tristeza. Era humilhação, era abandono, era rejeição. Ela colocou a mão sobre a mesa para não tremer. O peito subia e descia rápido, a respiração curta, o nó na garganta impossível de engolir. Uma mulher passou por ela e cochichou para outra. Essa aí não é do buffet? A outra respondeu, deve ser. Elas riram, baixo, mas riram. Ela ouviu e fechou os olhos por um segundo, pedindo a Deus, em silêncio, para aquela noite acabar logo, porque cada minuto ali era tortura. Ela pensou, o que eu fiz de errado? Por que ele me odeia tanto? Por que eu não sou o suficiente? E essas perguntas doem mais que qualquer tapa. Ela levou a mão ao peito. A dor era real, física, como se algo estivesse rasgando por dentro. Ninguém sentou com ela, ninguém perguntou nada, ninguém se importou. Ela era só a mulher que não deveria estar ali. Mas então, do outro lado do salão, alguém a observava. Uma mulher elegante, postura firme, olhar atento. Ela tinha visto tudo, o desprezo, a humilhação, a substituição. E agora, via a solidão. A mulher apertou os lábios, o olhar ficou sério e murmurou, quase para si mesma, que covardia. Ela não tirava os olhos da esposa humilhada, como quem decide algo, como quem reconhece uma injustiça, como quem não vai fingir que não viu. E naquele momento, sem saber, sem imaginar, sem esperar, a mulher que estava sendo destruída tinha acabado de ser notada. Ela ainda estava sentada, os ombros caídos, o olhar perdido, as mãos apertando o tecido do vestido como se fosse a única coisa que a mantinha ali. O salão continuava vivo, música, risadas, brindes, mas para ela tudo era silêncio. Um silêncio barulhento, doloroso, humilhante. Ela não percebeu quando a sombra parou ao lado da mesa. Só sentiu a presença. Levantou os olhos devagar, com medo, e viu a mulher elegante. De perto, ela parecia ainda mais imponente. Postura reta, olhar firme, rosto sério. Ela engoliu em seco, pensou, agora vem mais humilhação. A mulher não sorriu, não fez cara de pena, não foi arrogante. Apenas perguntou, baixo, direto, sem rodeios. Você é a esposa dele? O mundo parou, o ar travou. O coração dela disparou como se fosse sair pela boca. Ela piscou, não respondeu, porque responder doía, porque admitir doía, porque aquela palavra, esposa, tinha acabado de ser arrancada dela minutos antes. A mulher repetiu, firme, eu perguntei se você é a esposa do homem de terno azul. Ela seguiu o olhar da mulher e viu ele, rindo, com a outra, à vontade, feliz. A garganta fechou, ela baixou a cabeça, os olhos marejaram. Demorou alguns segundos, mas respondeu quase em um sussurro, sou. A palavra saiu fraca, quebrada, envergonhada. A mulher elegante não reagiu na hora, ficou em silêncio, observando, processando.
O maxilar dela se contraiu, o olhar escureceu. Então, ela murmurou. Ele acabou de cometer o maior erro da vida dele. Ela levantou o olhar rápido. O quê? Sussurrou confusa. A mulher inclinou-se levemente, aproximando o rosto do dela, e disse, em tom baixo, perigoso: Você não faz ideia de quem você é e do que ele acabou de fazer. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. O coração acelerou. Eu não entendo. A mulher se endireitou, respirou fundo e concluiu: Fique aqui, não vá embora, confie em mim. E virou as costas, sem explicar, sem consolar, sem dar tempo para perguntas. Simplesmente foi embora. Ela ficou olhando, confusa, o coração batendo forte, a mente girando. O que ela quis dizer com isso? Por que ela falou daquele jeito? O que vai acontecer? Do outro lado do salão, a mulher elegante caminhava firme, direta, decidida, o olhar fixo no homem que ria despreocupado. E ali, sem que ele percebesse, sem que ninguém suspeitasse, o jogo tinha acabado de virar. Ele estava rindo, encostado na outra mulher, taça na mão, confiante, tranquilo, como se nada no mundo pudesse tocá-lo, como se não tivesse destruído alguém minutos antes. Foi quando sentiu uma presença diferente, virou o rosto e viu a mulher elegante parada à sua frente. O sorriso dele diminuiu. Posso ajudar? Perguntou, educado, automático. Ela não sorriu, não estendeu a mão, não fez rodeio. Olhou direto nos olhos dele e perguntou em voz firme: Quem é aquela mulher sentada sozinha ali? Ele seguiu o olhar dela e viu a esposa, encolhida, sozinha, quebrada. O maxilar dele travou por um segundo, mas ele se recompôs rápido, deu um meio sorriso e respondeu: Ah, ela trabalha aqui. A mulher não piscou. Trabalha onde? Ele hesitou. No evento. Ela deu um passo à frente, o olhar mais duro. Interessante. Fez uma pausa, olhou ao redor. As pessoas começaram a perceber. O grupo diminuiu o volume. Alguns olhares se voltaram. Ela voltou os olhos para ele, porque eu acabei de perguntar a ela se é sua esposa, e ela disse que é. O chão sumiu. O sorriso dele morreu. A mão apertou a taça. Isso é um engano. Tentou rir. Ela inclinou a cabeça, fria. Você tem coragem de repetir? Silêncio, pesado. O tipo de silêncio que constrange. As pessoas começaram a olhar. A outra mulher ao lado dele franziu a testa. Como assim, esposa? Ele engoliu em seco. Olha, isso não é o lugar. A mulher elegante o interrompeu. O lugar era para você humilhá-la. O rosto dele começou a ficar pálido. Eu não humilhei ninguém. Ela deu mais um passo. Agora estavam frente a frente. Você mandou ela fingir que não te conhece. Ele arregalou os olhos. Você disse que tinha vergonha dela. A respiração dele ficou curta e disse que ela era só funcionária. As pessoas ao redor começaram a cochichar. A mulher ao lado dele afastou um pouco o braço. Você disse isso? Perguntou desconfiada. Ele não respondeu. Porque não podia, porque todos estavam olhando. A mulher elegante então disse, alto o suficiente para o grupo ouvir: Parabéns, você acabou de se expor. Ele tentou falar, mas a voz não saiu, porque pela primeira vez naquela noite, ele não estava no controle. E do outro lado do salão, a esposa observava tudo com o coração disparado, sem saber que o homem que a destruiu estava prestes a ser destruído também. O clima ao redor deles estava estranho. As conversas diminuíram, as risadas cessaram, os olhares se acumulavam. A mulher elegante não desviava os olhos dele. Calma, firme, imponente. Ele tentou se recompor, endireitou o paletó, forçou um sorriso. Olha, isso é um mal-entendido. A gente pode conversar depois. Ela ocua e cortou, fria. Não, vai ser agora. O
tom dela não era alto, mas era definitivo. O tipo de voz que não pede, determina. Ela virou-se levemente para as pessoas ao redor e disse: "Desculpem interromper, mas acredito que todos aqui gostariam de saber com quem estão brindando." Alguns convidados se entreolharam. Ele engoliu em seco. "Olha, isso está ficando desnecessário." Ela sorriu de lado. "Não de simpatia, de aviso. Você humilhou a própria esposa em público. Mentiu sobre ela. E ainda apresentou outra mulher como se fosse sua." A outra mulher ao lado dele deu um passo para trás. "Você é casado?" perguntou incrédula. Ele abriu a boca, fechou, não respondeu. O silêncio respondeu por ele. A mulher elegante então se aproximou um pouco mais, baixou o tom, mas tornou a frase ainda mais pesada. "Você tem noção de quem ela é?" Ele tentou rir, nervoso. "Claro, minha esposa." Ela inclinou a cabeça. "Não." Fez uma pausa curta e então soltou com precisão. "Ela é a mulher que financiou metade dos projetos que te trouxeram até aqui." O ar sumiu. Os olhos dele arregalaram. "O quê?" Ela continuou sem piedade. "A empresa que você tanto se orgulha de trabalhar foi salva com o dinheiro dela." As pessoas começaram a murmurar. "O investimento que te deu visibilidade veio da família dela." Ele ficou pálido. Isso não é verdade." Ela deu um passo à frente. "Quer que eu chame o diretor agora?" O rosto dele perdeu a cor. A taça tremia na mão. A outra mulher se afastou de vez. "Você mentiu para mim?" sussurrou. Ele não respondeu. Porque não podia, porque estava encurralado. A mulher elegante então finalizou em tom claro para todos ouvirem. "Você não humilhou uma qualquer. Você humilhou a pessoa que te colocou onde você está." Silêncio. Pesado. Total. Do outro lado do salão, a esposa observava, sem entender, o coração batendo forte, as mãos tremendo, sem saber que em poucos segundos toda aquela dor ia começar a ser vingada. O salão ainda estava em silêncio, um silêncio pesado, constrangedor, cheio de olhares. Ele mal respirava, o rosto pálido, os lábios secos, a mão apertando a taça como se fosse cair. A mulher elegante então se virou para o mestre de cerimônias, que observava tudo de longe, confuso. Fez um sinal discreto com a cabeça. Ele hesitou, mas assentiu. Pegou o microfone. "Senhoras e senhores." A voz saiu tensa. "Um momento, por favor." O burburinho começou. As pessoas se ajeitaram nas cadeiras. Alguns se levantaram. Outros se inclinaram curiosos. Ele engoliu em seco. "Antes de continuarmos, gostaríamos de anunciar a presença da convidada de honra desta noite." O coração dele quase parou. A mulher elegante cruzou os braços. Olhar firme, inabalável. "Com vocês," continuou o mestre de cerimônias, "a pessoa responsável pelo maior investimento deste evento." O ar travou. Ele arregalou os olhos. A mulher que tornou tudo isso possível. O peito dele começou a subir e descer rápido. Ele sussurrou em pânico. "Não, não!" A mulher elegante olhou para ele, fria. "Sim." As portas do salão se abriram lentamente. O barulho chamou a atenção de todos. Cabeças viraram, conversas morreram, olhos se arregalaram. E então, ela entrou, a esposa, postura ereta, passos firmes, olhar calmo, mas profundo. Não era mais a mulher encolhida, não era mais a invisível, não era mais a funcionária. Era presença, era força, era dignidade. O salão inteiro parou. Alguns convidados se levantaram, outros arregalaram os olhos. O choque era visível. Ela caminhava devagar, com classe, com segurança, como se cada passo fosse um recado. Ele ficou paralisado, a boca aberta, os olhos arregalados, o corpo rígido. A taça escorregou da mão, caiu no chão, quebrou. O barulho ecoou. Todos olharam para ele. Ela continuou andando, sem olhar para os lados, sem pressa, sem medo.
Quando passou por ele, ele tentou falar. Eu. A voz falhou. Ela não parou, não olhou, não respondeu, porque agora era ele que não existia e o salão inteiro assistia. Ela deu mais 2 passos e parou. O salto ecoou no chão de mármore, um som seco, definitivo. O salão inteiro prendeu a respiração. Ela virou lentamente, olhou para ele, não com ódio, não com raiva, mas com aquela calma perigosa, a calma de quem já sofreu tudo e agora não sente mais nada. Ele estava pálido, desarmado, pequeno. A mulher elegante ficou em silêncio, observando. Os convidados não piscavam. Ela se aproximou dele, devagar. Cada passo era um peso, cada passo uma sentença. Parou na frente dele, tão perto que ele sentia a presença, tão perto que não tinha como fugir. Ele tentou sorrir, um sorriso fraco, desesperado. Amor, eu... A voz morreu. Ela inclinou levemente a cabeça, olhou nos olhos dele e disse, em tom baixo, firme, sem emoção. Você lembra do que me disse? Ele engoliu em seco. Eu estava nervoso. Ela continuou. Você disse para eu fingir que não te conhecia. O rosto dele se contraiu. Disse que eu te envergonhava. Ele fechou os olhos por um segundo. Disse que eu era só alguém que trabalhava aqui. A garganta dele travou. Ela deu um meio sorriso, não de alegria, de ironia. Então, não se preocupe. Ele levantou o olhar, confuso. Ela se inclinou um pouco mais e sussurrou, só para ele. Agora, finge que não me conhece. O impacto foi físico. Ele cambaleou um passo para trás. Não, por favor. A voz saiu quebrada. Eu errei. Ela se endireitou e agora falou em voz alta, para todos ouvirem. Esse homem fingiu não me conhecer. Me chamou de vergonha. Me substituiu em público. O salão murmurou. A outra mulher baixou a cabeça, constrangida, humilhada também. Ela continuou, firme. Então, a partir de hoje, ele não existe para mim. Silêncio, pesado. Ele tentou tocar no braço dela. Ela recuou, sem gritar, sem drama, sem escândalo. Só afastou, como quem afasta algo que não vale mais nada. E aquilo doeu mais nele do que qualquer grito, porque agora era ele, o invisível. A mulher elegante deu um passo à frente, olhou para ele, fria. Você mentiu, você usou, você humilhou. Ele abriu a boca, mas ela levantou a mão. Acabou. Ela virou-se para os convidados. Informo a todos que, a partir de agora, qualquer vínculo profissional com esse homem está encerrado. Um burburinho percorreu o salão. Ele empalideceu de vez. O quê? Sussurrou. Ela olhou para ele, sem piedade. Você não representa mais nada. Ele sentiu as pernas fraquejarem. A outra mulher se afastou definitivamente. Alguns convidados se viraram. Outros cochicharam. O isolamento começou. A esposa, agora convidada de honra, caminhou até a frente do salão, postura ereta, cabeça erguida, aplaudida. Ele ficou para trás, sozinho, sem respeito, sem status, sem ninguém, com tudo que valorizava, escorrendo pelos dedos. E ali, no meio do salão, o homem que fingiu não conhecer a esposa descobriu, tarde demais, como é ser esquecido.